Olá, gente, de novo aqui no nosso da Nossa Conta, o podcast que traz consciência cidadã. E hoje, de novo, com o nosso querido Luiz Amaral, essa saúde, essa cara de felicidade, estas vitórias que são importantes na vida. Luiz passou agora por uma aprovação super interessante, está aqui me dando prazer, primeiro do abraço que eu recebi dele agora pela manhã, e agora está aqui com a oportunidade de já trabalhando e defendendo exatamente o núcleo de segurança pública da Associação Comercial da Bahia, recebendo aqui o Guedes. Guedes, que nos procurou também da comissão do Conselho Comunitário da Segurança Pública do Estado da Bahia, com a ideia fantástica de fortalecer esse conselho, que tem aproximadamente aí uns 120 ou cento e pouco, ele vai falar aqui, e transformar na federação, e isso vai acontecer no evento que meu querido Luiz Amaral já está programando e conversando com a Secretaria de Segurança Pública. É da nossa conta, sim. Sejam bem-vindos e vamos bater esse papo cabeça. Bem, Guedes, por favor. Pronto, bom dia a todos, né, aqui presentes. Bom, na verdade, nós estamos aqui nos preparando, né? Os Conselhos de Segurança Pública do Estado da Bahia eles já existem há mais de 20 anos, está caminhando aí para os 25 anos, e a finalidade dos conselhos, a existência dos conselhos é justamente para fortalecer, trazer um vínculo entre a sociedade civil organizada e as polícias, né, e as forças de segurança. Então, os conselhos, a gente costuma dizer que é o elo entre a sociedade e as forças de segurança, né? Então, nós estamos aqui justamente tentando buscar um fortalecimento no segmento de segurança pública, trazer mais segurança social e, em breve, nós vamos estar organizando a nossa federação com esse propósito. Maravilha. Luiz? Bom, primeiro, registrar meu prazer enorme de estar aqui, como você já citou. Eu acho que é bem claro que, como essa aprovação da área no campo da saúde, que graças a Deus vencida Graças a Deus. Graças a Deus. e amparada, a gente dá cada vez mais valor a cada um dos momentos e cada um dos engajamentos onde a gente coloca nossas energias. E é registrar o quanto é importante fazer essa energia junto com o seu projeto. Obrigado. Na minha adesão, isso, o quanto você tem conduzido brilhantemente esse processo com sua resiliência, né? E estou aqui exatamente reforçando esse processo e me engajando cada vez mais como Ótimo. liderança empresarial que exerço, mas também fundamentalmente como pessoa e como cidadão. E esse registro é muito importante ser feito. E aproveitando isso, né, já Guedes, também lhe dando as boas-vindas nessa missão como coordenador do Núcleo de Segurança Pública da Associação, Representante da né, Brasil também, né? representante da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e é trazer exatamente esse olhar que você está trazendo, que na verdade é totalmente convergente com essa proposta, que é a ação cidadã, né? Ou seja, a gente está aqui exatamente exercendo a, a manifestação de como a gente pode trazer soma, como a gente pode trazer contribuições através do nosso exercício de cidadania. Boa. Né? Então, acho que essa é a nossa grande mensagem aqui hoje, é exatamente colocar isso não só no campo do verbo, né, Paulo? Exatamente. Não só no campo do discurso, mas também no campo das atitudes. E a formação da federação é uma demonstração clara de uma atitude de estruturação, porque é, é impressionante, Paulo e Guedes, como a gente tem essa situação de enxergar que o tempo da construção é muito maior do que o tempo da destruição. Né? Construir uma casa tem uma fundação, tem todo um processo, demora um tempo, é natural e a gente entende isso como natural. A destruição pode acontecer em segundos daquela mesma casa e a Verdade. gente, né, encara isso como uma naturalidade. E nos tempos de hoje, onde está tudo acelerado, todo mundo acha que simplesmente colocar uma mensagem no WhatsApp resolveu o problema de construir um projeto da dimensão como você está desenvolvendo aqui. Então, eu acho que é exatamente esses passos são fundamentais de sedimentar as estruturas necessárias para o exercício da cidadania. Exatamente. Né? E a sua grande missão tem sido exatamente essa: trazer a conscientização da estruturação do exercício da cidadania. Exatamente. Né? Mas o que eu chamo a atenção, Guedes, eu queria também que vocês estão nos escutando, aproveitando, Luiz, a sua fala, para deixar bem claro, esta construção, você só reclamar, você
é efetivamente falar da consciência cidadã participativa transformadora. Mas se você não tiver um planejamento estratégico, se você não tiver capacidade de fazer um planejamento e fazer com que esse planejamento ele seja atingido, as suas metas traçadas sejam atingidas, a gente não faz transformação nenhuma. Isso. Então, quando a gente fala de associativismo, quando a gente fala da união da classe associativista, de todos os representantes de classe produtiva do país, quando a gente fala disso, a gente está dizendo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer o despertar da importância dessa união para essas lideranças. 2, essa liderança trabalhar para dentro, para cada empresário associado às suas associações de classe, cada empresário entender que ele tem que contribuir também. Contribuir, que eu falo, é contribuir tanto financeiramente, porque você não faz nada no contrato Sem técnico, recurso. não faz nada sem recurso, e principalmente com a consciência, levando isso para dentro das suas empresas. Quando a gente fala em certificações, quando a gente fala em função social da empresa, a gente está falando que dentro da empresa tem famílias. E desde a sua família que você é liderança, a todo mundo que trabalha nela, você pode levar consciência cidadã participativa transformadora, via cidadã, movimento de cidadania, sentimento de pertencimento, sentimento de unidade, acabar com a polarização, nada de nós contra ele, empregado contra empregador, nós todos somos brasileiros e merecemos viver em um país melhor. Quando você vai e faz um projeto de lei, Guedes, como esse, simples, ele foi pensado. Luiz, ele não foi feito assim pensando, eu vou pedir ajuda para que façam a doação agora para a irmã Dulce. Não, ele é pensado para que entendam o povo, o cidadão, está na Constituição, ele tem o direito de legislar. Legislar quer dizer, ele pode fazer uma lei, ele pode pedir, desde que ele tenha 1% do eleitorado brasileiro, em 7 estados do país, que tenha do eleitorado, que ele assine o projeto de lei para que a gente possa, sem reinventar a roda, só imitar outros países e poder abater no imposto de renda, pagar as doações feitas para as Santas Casas que têm os mais necessitados, precisando de ajuda. O SUS não consegue sozinho atender os mais vulneráveis. Vem as Santas Casas e vem nós, empresários, que já pagamos tributos para isso, podendo ser incentivado, pessoas físicas e jurídicas, a ajudar os mais vulneráveis, que ajuda a saúde pública do brasileiro. Veja bem, isso aqui faz parte de um movimento de cidadania, é um movimento via cidadã. Quando a gente faz isso, que a gente não vê as próprias entidades filantrópicas e as próprias entidades empresariais e a própria população que está na fila da regulação sofrendo, se preocupar em assinar, você veja que carência, que falta de cultura participativa, de cidadania, de inteligência cidadã que nosso povo tem. É grave, mas a gente tem que ter essa consciência e entender quantos de nós pode e deve fazer alguma coisa. E é isso que nós estamos falando aqui agora da segurança pública. Quando você não tem educação com eficiência, você não tem segurança pública com eficiência, não tem saúde pública com eficiência. E essa nossa conversa de hoje, que fala com Guedes, sobre a grande atitude, movimentação, de transformar esses conselhos, essas comissões que são conselhos de bairros, em uma federação, para dar corpo a isso, para dar força a isso, é sensacional, é maravilhoso, a gente precisa apoiar. E como nós temos nosso núcleo de segurança pública, o nosso querido Luiz Henrique Amaral, que esteve essa semana lá com a Secretaria de Segurança Pública, vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. E a gente vai se aprofundar um pouco nisso, eu vou fazer umas perguntas de propósito provocativas, que não pense que é para a gente, não. É para você que está assistindo. Mas diga, Luiz, como é que foi lá na Secretaria? Foi muito boa, a gente já tem tido desde o início, né, da formação do núcleo de segurança pública aqui contigo, e nós já tivemos algumas reuniões na secretaria, e assim, muito claramente, Paulo, a gente estava conversando isso um pouco antes com o Guedes, exatamente na sua proposta, né, de formação, de como é que a gente soma, né, porque a discussão da segurança pública sempre é uma discussão apaixonada. E a gente precisa fazer esse entendimento de que a segurança pública é dever de todos e como a gente contribui para que isso aconteça da melhor forma. E diante desse quadro, nós fomos muito bem recebidos, conversamos
E a proposta é que a gente tenha um fórum, um lançamento de um fórum, e esse seja um fórum permanente, com calendários permanentes Boa. e indicadores de gestão desse processo. Muito bem. Que a gente tenha principalmente canais onde a gente envolva essas entidades, como você falou, no engajamento, porque você sabe bem disso, no exercício da liderança empresarial, tem surgido muito essa questão do WhatsApp, que a pessoa coloca a mensagem no WhatsApp e acha que o problema está resolvido, porque alguém tem que resolver, né? Que ele fez a parte dele. E a parte dele simplesmente é uma mensagem de WhatsApp. Não é isso, né? Isso pode e deve ser um momento de comunicar e até provocar ações, mas ela precisa de transformação, ou seja, de efetividade. Então, a partir disso, a gente está construindo elementos de indicadores que possam demonstrar, olha, o que acontece muito, você faz tem vários mecanismos que só dependem de adesão e engajamento que não estão sendo utilizados. A boa parte por ignorância e boa parte por falta de desejo. Vamos lá. A câmera, vamos A lá. câmera celular, interativa, vá. o celular, Vamos né, lá. que são coisas extremamente simples, fazer um registro do seu celular lá, o chamado e-mail, para que aquilo você, se for detectado e apurado aquele roubo, se for captado aquele celular, identificar que aquilo é fruto de roubo. Mas E deixa eu fazer bloqueia. uma provocação aqui para você, para Guedes. Guedes, é o seguinte, olha bem, eu vou fazer de propósito, eu quero que vocês fiquem atentos, eu vou fazer a provocação de propósito, que no final eu vou fazer outra pergunta. Guedes, você tem consciência de que, efetivamente, nós temos vários bairros do Brasil, não é um problema só da Bahia, é um problema nacional. Nós estamos com uma crise de segurança nacional. Organizações criminosas ocupando espaços importantes, postos de gasolina, não é coisa de celular. Sinal de internet não é coisa de quem rouba celular. Venda de gás, gás de cozinha, não é coisa e assim por diante. Desmonte de carros e lojas de carro para vender de moto e tal, e tá desmontando, não é coisa, nem assim por diante. Vamos lá. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte, mas dentro da sua proposta, que você, das comissões, do Conselho de Comissões da Comunidade de Segurança Pública, aqui você tem na Bahia 120, mais ou menos, aproximadamente. Cerca de 100, 120, Desses conselhos, o que é que ele dá a segurança de que você não vai ser ameaçado dentro do bairro e que você não vai ser dominado pela organização, a facção criminosa lá dentro e você não vai ser queimado, como você me falou um pouco antes daqui, num pneu, porque você está tentando defender o seu bairro? Essa é uma pergunta. Conversamos muito sobre isso aqui um pouco antes. Exatamente. Realmente existe um relato, né, de um fato que ocorreu no Rio de Janeiro, onde uma pessoa foi fazer uma instalação. Parente seu. De uma pessoa que é funcionário de uma amiga nossa, e foi fazer uma instalação de um equipamento de internet, e por conta dali ser dominado por uma facção, e a facção está... No Rio de Janeiro, isso. Exatamente, Tá. no Rio de Janeiro. E a facção ter o domínio da prestação de serviço naquela região, essa pessoa foi queimado vivo e morreu por conta disso, né? Então, eu acredito o seguinte, a segurança a gente não tem. A gente tem que sair da zona de conforto, como eu sempre digo, e ir para a zona de confronto. Então, eu, como cidadão, preciso ter essa consciência, né? Eu, como cidadão, preciso entender que eu tenho que sair do lugar de espectador e ir para o fronte, porque o Brasil, a Bahia, o Brasil está em guerra. Nós estamos em guerra com... Licença aqui, eu quero bater palmas, o que é essa daí? Obrigado. Isso aí, vai, diga. Nós estamos em guerra com o crime, né? E eu estava falando há pouco com o Luiz o seguinte, que eu decidi sair batendo de porta em porta nas entidades aqui da Bahia para conversar com todo mundo, porque nós precisamos nos unir com uma só bandeira, deixar as ideologias político-partidárias de lado e entender que essa luta pró-segurança pública é de todos nós. Nação. Exatamente. Então, se nós não tivermos essa consciência cidadã, se nós não tivermos essa premissa de que a segurança pública começa em mim, nós não teremos um espaço saudável para os nossos filhos viverem no estado da Bahia e do Brasil. Então, eu acho que é aquilo, a gente está aqui botando a cara para bater com fé e coragem.
Boa. Mas a garantia a gente não tem de nada. Vamos lá. Então, agora eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Você acabou de dizer que me respondeu, acho que você foi de uma coragem e de uma iniciativa admirável, né? Porque é exatamente isso que eu acredito, na consciência cidadã participativa transformadora, é você efetivamente, como eu digo, unidos, né? Como já falei 10 milhões de vezes, unidos, juntos, acreditar que a gente é mais inteligente você para viver em cidade, em sociedade, que a gente tenha regulamentação, que a gente tenha um Estado regulador, que a gente tenha a proteção da justiça, da polícia, que a gente, dos órgãos que existem, que a gente pague imposto para que ele faça esse papel para a sociedade. Mas sem a participação nossa, a gente não vai conseguir. Mas nós já temos, hoje, como um pouco antes de você chegar aqui, o professor da faculdade estava dizendo, ele dando aula, que na escola pública ele perguntou o que é que vocês vão querer ser quando crescer, e teve uma criança que disse, eu quero ser traficante. Né? Então você veja, dentro da escola. Então a gente está vivendo essa realidade, não pode fechar os olhos para ele. E nós estamos vivendo uma realidade em que a atitude também é ter coragem de mudar a nossa legislação. Eu acredito que eu ouço também diretos policiais também jogando a toalha, dizendo, poxa, a gente está enxugando gelo, já ouvi isso Várias vezes. várias vezes, enxugando gelo. A gente prende quem, hoje mesmo ouvi uma, prende 500 vezes e o cara tá solto amanhã, o cara rouba a minha casa, eu sei quem é, já prendi até o ladrão, eu já prendi o ladrão, Paulo, eu entreguei à polícia e o cara estava solto. O cara que eu prendi, eu coloco a minha própria vida em risco. Então veja bem a situação quando você não tem segurança, nem a segurança mesmo efetiva policial, né, nem a segurança jurídica, que esse é um problema sério do Brasil. O nível nosso de corrupção, de exemplo de cima para baixo, daquilo de que quem é honesto é ingênuo, é bobo, é otário, e que o esperto efetivamente é passar perna nos outros, ou roubar como puder, ou se dar um jeito, isso tem sido terrível na nossa. Então, veja bem, eu ia fazer mais umas perguntas provocativas para chegar lá, mas não tem jeito, eu vou antecipar. Como que a gente pode, já devido à sua resposta, como que a gente pode, sabendo disso, sabendo que a maioria do povo brasileiro não tem coragem, quando eu falo não tem coragem, não é só os impotentes, que eu digo assim, aqueles que não tem jeito, porque ele tem que sobreviver, e não tem a garantia de ninguém proteger ele. Ele vai para casa de ônibus, ele vai a pé para a rua dele, entra no bairro dele, e o cara vai perguntar: você mora aqui? A mora passa, se não mora, volte, você vai morrer. Não entra aqui não. Ou você não pode fazer um sinal, que o sinal pode ser interpretado como você faz parte de uma facção. Essa é a nossa realidade. A pergunta que eu coloco é o seguinte: o celular só tem que fazer, mas bem, mas a gente não tem consciência disso. As câmeras, você bota a câmera e identifica. Eu acabei de falar aqui. Botou a câmera, o cara entrou aqui no fundo e foi lá roubar um fio aqui dentro. Eu tenho a câmera, eu sei quem é o cara. O cara já prendeu ele, já sabe quem são, todo cadastrado, ele sabe todos quais são os ladrões que tem aqui, por exemplo, nesse bairro do comércio, como deve saber em outros bairros. Prenderam já 5, 6 vezes. Tem gente que já dá risada, que sabe que vai ser solto. E tem juiz que acha que diz, não, que a polícia prendeu mal. Pelo amor de Deus. É como você falou, é suprapartidário. Eu não estou falando de partido político, pelo amor de Deus. Eu estou falando de realidade que atinge o filho de quem for, do partido que for, da ideologia que tiver. Ele vai roubar o celular, vai matar o filho pela bicicleta, pode ser de quem for. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Então, o que eu estou chamando a atenção é que mais do que a junção, a união, né? O fato da gente, sim, eu sei que eu acabei de falar da meu projeto de lei popular, eu sei o que é a senhora da Segurança Pública dizer, poxa, gente, eu fiz um negócio, só é botar cadastrar o celular para eu poder pegar e ajudar. De queixa.
Mas já tem policiais que dizem assim: tá, você vai dar queixa? Bora. Amanhã ele está solto. E a pessoa fica com medo. Então, mais do que isso, a proposta que nós estamos fazendo aqui, essa união que eu estou fazendo aqui, sociedade civil organizada, associações comerciais, confederações, nacional, confederações, vocês da comunidade, não podem estar sozinhos. A gente não pode. E outra coisa, se o Estado não tem condições de nos dar segurança, nós precisamos protegermos a nós mesmos. O que eu estou dizendo é legislação, mudar a legislação. Mas legislação, educação, tudo bem, mas a gente tem tempo, Luiz, tem tempo você que está me ouvindo. Nós temos tempo para mudar a cultura? Como você acabou da casa, que você falou, a casa é muito rápido para destruir ela. Você passou agora por um problema sério. Você teve que tirar o quê? Qual que você teve que tirar da sua dona? Tive que tirar 1/3 do pâncreas e o baço inteiro. Baço inteiro, não é? Tô desembaçado. Você está desembaçado. Para quê? Para tirar o quê de você? Para tirar um câncer. Um tumor, um câncer. É verdade. Não existe solução Não. numa crise dessa que nós estamos vivendo aqui, Luiz. Desculpe, Guedes, eu tocar você. Efetividade. Sem efetividade, sem ações que diretamente comece a colocar o Brasil nas ordens dele. Está na carne. Sem efetividade. Essa é a questão. Ah, Paulo está radicalizando. Paulo, não estou radicalizando. A gente precisa efetivamente, se não tem condições de defender a sociedade, vamos parar de hipocrisia e vamos liberar as armas para a gente andar armado também. Vamos comprar um de bem, tem que andar armado também. Você não pode dizer assim, não, eu vou ficar lá, mas o cara sabe que vai entrar em sua casa, vai lhe dar um tapa, vai meter as unhas em você, vai lhe queimar vivo e você não fez nada, nem seu parente fez, nem ninguém fez. Eu quero ver. Ah, vai ter perdas, entra no morro e mata o inocente. É verdade. Mata. O inocente está errado, tem que ter inteligência, melhor. Também concordo, eu não sou a favor da barbaridade de jeito nenhum. Eu não sou a favor da força, não estou pedindo. Não quero interpretar mal e colocar coisa que eu não disse. O que eu estou dizendo é que a sociedade civil organizada tem que participar com a educação, sim. 10, quanto tempo vai demorar? Com mudança de cultura, com transformação da classe empresária, sim. Com a sociedade aprendendo alguma coisa, sim. Mas enquanto isso, eu quero me defender. Eu quero me defender. E as pessoas de bem, mas a Fonte Nova vai matar os outros. Irmão, marginal tem que ser preso. Se matou o outro, vai ter que ser preso. Radicalizando, tô. Mas no fundo, é assim mesmo. A gente puxa a corda, né? E vamos discutir. Eu não estou dizendo que eu estou certo, não. Eu estou dizendo que a gente precisa de ter coragem de discutir tudo. Como você falou, nós estamos passando uma crise séria. E para discutir crise séria, não vai ser dizendo que o marginal é vítima da sociedade. Eu quero saber qual é a diferença de um marginal que roubou um celular e de um marginal que assaltou os aposentados do Brasil. É marginal do mesmo jeito. Muito mais lesivo. Né? Você vai me dizer que esse cidadão é vítima da sociedade quando ele rouba 90 bilhões de reais? Vítima da sociedade é aquele inocente que foi morto. Ou o velhinho que foi roubado. Ou o velhinho que foi roubado. Né? Então, eu acho que, paralelo a essa questão da liberação das armas, a gente tem um outro viés que é importante. Eu acho que a pauta hoje, né, seria, olha, vamos modificar o Código de Processo Penal. Vamos endurecer esse negócio, vamos olhar isso aqui com seriedade, né, para que a gente possa efetivamente dar uma resposta à sociedade, porque hoje, na verdade, endossa a sua fala, Luiz, Paulo, perdão, né? Que é o seguinte, nós estamos enxugando gelo, não só a polícia enxuga o gelo, como nós também estamos enxugando gelo, porque nós estamos aqui, né, buscando uma solução, os conselhos se organizando, falando coisas que ninguém quer falar e não quer ouvir. Exatamente, né? A polícia não pode dizer, mas nós podemos. A moral da tropa está baixa, tá? Mas por quê? Porque nós temos uma legislação fraca. A polícia prende, a justiça solta.
né? Porque a legislação é fraca, a legislação é boa para o bandido, como eu sempre costumo dizer. Então, e quem pode mudar isso somos nós. Nós. É a sociedade civil organizada que pode fazer diferença. Agora, a gente precisa ir aos lugares certos, conversar com as pessoas certas, institucionalizados, Fazer para que o a gente fórum, mostre, fazer fazer o o fórum. fórum para discutir com o jurídico, exatamente com o Exatamente. legislativo, com os deputados, É, com o Poder Judiciário. Vai discutir qual é o equilíbrio. A gente não está dizendo que está certo, não. Quando eu fiz que eu estiquei a corda, é de propósito. É o que eu falei, a gente precisa esticar a corda de vez em quando para as pessoas, não, está errado. Sim, então o que é certo? Eu não estou certo, não. Eu estou aqui aberto, como você falou, né? Estamos na democracia, liberdade de expressão. Então eu preciso ouvir o contraditório. Não tem irmão nenhum. Importância de descobrir que os mecanismos de transformação estão aí colocados. O que falta é o exercício deles, nós nos posicionarmos no exercício deles, para que a efetividade seja alcançada através disso. O que nós temos hoje é uma passividade de WhatsApp. As pessoas são muito, sabe, muito fortes, né, no discurso de WhatsApp e debatem, defendem suas ideias, mas na hora de ter uma prática efetiva, não tem. Então, eu acho que hoje é importante que a gente, eu acho que cada juiz entenda que seu filho está na rua, os legisladores, deputados federais, estaduais entendam, olha, meus filhos estão na rua, minha esposa, e eu preciso mudar essa realidade. Então, é se apropriar disso, como muitos de nós da sociedade civil nos apropriamos, né? Que a segurança, da segurança pública, da questão segurança pública, e olhar isso de uma outra forma, e colocar isso em primeiro plano. Mas eu acho que isso só vem se a gente for buscar de forma contundente. Como eu digo, é uma ação coordenada, conjunta e de união. Que mais pode fazer neste momento para melhorar a educação do nosso país somos nós. A sociedade civil organizada, as associações, quando eu falo, o terceiro setor, que já faz isso muito bem, nós, os que menos precisam, e aqueles que, cidadão comum, mas que têm em comum a consciência cidadã. É o resgate, é a união, atrás do movimento Via Cidadã, é um movimento que está na rede social. Mais união, mais voluntários, mais pessoas que dizem assim, não, eu vou me voluntariar assim para contribuir com isso. O que é que eu estou falando aqui? Ninguém aqui, é importante entender isso. A gente não está falando de um movimento de um partido político, nós estamos falando de forma suprapartidária. Nós não estamos falando de um segmento da sociedade, segmento econômico ou social. A gente está falando de pautas de nação. Nós estamos falando de Constituição Federal, de transformação e avanço da nossa Constituição Federal, das nossas leis, das nossas normas. Nós estamos falando que nós reconhecemos que erramos. Nós erramos. Eu sou um cidadão brasileiro, erramos. A gente não acompanhou a evolução da Constituição de 88. A gente não acabou, a gente não conseguiu, a gente interpretou mal algumas questões. A gente combate, por exemplo, a educação cívica, como se cívico fosse alguma coisa de golpe militar. Nada tem a ver, educação de cidadania é Constituição Federal. Obrigações que a gente já sabe quais são os nossos deveres, mas os nossos direitos. Entendermos como autoestima cidadã, como cidadão brasileiro. Então, o que a gente está propondo aqui, com esse fórum que a gente vai fazer, com o núcleo de segurança pública da Associação Comercial da Bahia, que tem que se estender às outras associações, federações de classe, como o Cidabrazel, o Cid Combustível, que Walter Thanos, e nossas federações, como o Kelso, como o Carlos Passos, como o Humbertinho da Agricultura, a Pedro Faia, o Clóvis Cedrais, seja que todos os que tiverem, que estão representando a classe produtiva, mais associações de pais e mestres, mais associações de bairros, mais associações de professores, mais da Assembleia Legislativa, que eu acabei de bater um papo com também aqui agora, mais as frentes parlamentares, interessa à nação. Aí a transformação cultural não se faz da noite para o dia, como se constrói uma casa, e não se constrói sem que a gente tenha mais pessoas próximas. Então, Movimento Via Cidadã, um projeto de lei popular, que a gente vá tocar o barco. Veja, se a gente, acredita que Guedes Luiz, e vocês estão me ouvindo,
Deixe vocês conseguirem entender a estratégia do Movimento União Cidadã. Se o povo brasileiro conseguir entender que ele conseguiu assinar um projeto de lei popular, que ele legislou, e que esse projeto de lei popular foi para a mão de um deputado espetacular que a gente tem, por exemplo, que cuida muito das empresas filantrópicas, que é o deputado federal Antônio Brito, que é uma das pessoas que se dedica a isso, que vai abraçar com certeza esse movimento popular. Mas se as pessoas compreendem que elas podem transformar a sua vida, o ambiente, que ele pode contribuir com aquele projeto de lei para que o Estado enxergue que as doações podem incentivar a complementar o dinheiro do próprio Estado para a saúde pública. Veja bem, se a gente faz isso depois para a segurança pública e para a educação pública, vocês estão entendendo que o que eu estou buscando é muito mais do que só nós, a organização. Nós estamos chamando a população, o cidadão comum, o cidadão que está ali no dia a dia, mas ele está precisando, porque ele está na fila da dor, ele está na fila da regulação, ele está morrendo, ele está ligando para a rádio pedir, por favor, governador, ou não sei quem, ou fulano, me ajude. Ou então botando uma listinha pedindo pela dar dinheiro para fulano que está passando necessidade e tal. Gente, nós podemos transformar nosso país. E já que não vai ser pela educação, que seja pelo sentimento. Mas na hora que ele entrar nessa rede social, na hora que ele começar a ter pílula de autoestima cidadã, na hora que ele começar a se entender, olha, um voto meu não é nada. Mas 1.580.000 votos obriga Transforma. a esse projeto de lei ser ouvido e para a Comissão de Justiça. Algum parlamentar vai saber, e esse parlamentar, ele vai entender, opa, aqui tem 1.860.000 votos que vão estar vendo eu trabalhar nisso. Aqui tem uma quantidade de pessoas que está verificando que essa legislação vai amenizar. Ah, Paulo, tem questão de orçamento. Vamos discutir mais orçamento. Ah, Paulo, não, vamos discutir mais. Vamos dialogar mais. O que nós estamos fazendo aqui é dialogando e nós estamos chamando a Secretaria da Segurança Pública, o povo brasileiro, outras entidades, para dialogar. O que a gente não pode é perder o sinal de internet nosso, ir lá e dizer, me solidarizar, até porque tenho coragem de falar, perdi meu celular, eu quero vir de internet, eu vou lá e não posso ter recuperado, restaurado meu sinal, porque está no bairro e eu não entro. Que absurdo, que vergonha. É o Estado perdendo território dentro do Estado sem ter um país que está tomando o que é nosso, não. O cara vai lá e diz assim, esse bairro é meu e você não vai entrar aqui não, compadre. E quem vai mandar aqui, quem vai me dar o gás, sou eu. Países dentro de outro país, porque veja bem, o cara para declarar guerra ao outro, guerra. Luiz Amaral, a partir de agora, o Guedes, a partir de agora nós entramos em guerra. Não tem mais paz entre nossas facções criminosas. Você tem que ser um estadista, você tem que ser um dono de país para dizer declarar guerra ao outro. Só que eu declaro guerra a você a mim, dentro do nosso país, onde nós temos um Estado que nos cobra pra caramba um bocado de coisa, cobra tributo, cobra um bocado de coisa. E outra coisa, nos cobre mais o seguinte, a televisão transmite como se fosse um governador ou uma autoridade dizendo para o outro o nome do cara, fulaninho de tal, declarou guerra a fulaninho de tal. Normalizando a criminalização, a imoralidade. Então, veja bem, isso é muito sério. E a gente não pode achar que não é sério. Então, nossa atitude aqui, desculpa, eu tenho essa mania, infelizmente, já me reclamaram pra caramba, disse que eu tô parecendo um apresentador de televisão que não tinha ninguém falar. Diga, meu irmão, vamos falar. Não, eu estava pensando aqui, refletindo sobre todas as suas colocações, muito pertinentes. Sim, nós temos por exemplo, quando se discute hoje, quando se define, não, precisamos combater a criminalidade com educação, ok, perfeito. Precisamos combater a criminalidade com pavimentação, com urbanização, ok. Mas, na minha opinião, isso é meio que um desvio, né, da finalidade. Porque
Tá, certo, a gente consegue fazer isso, mas num outro cenário. O cenário que nós vivemos hoje é um cenário de caos, né? É um cenário de guerra, literalmente. Então, eu acho que é preciso ter o olhar claro, a clareza de ideias, a clareza da realidade do que é o Brasil hoje, Então você diferente sugere de o quê? 50 anos atrás. Obviamente que a gente precisa combater primariamente com a mudança do Código Penal. Tá. É preciso reformar o Código de Processo Mudança de Penal. Código Penal. Luiz, qual é a sua opinião? Essa construção, como foi dito, todos esses elementos são presentes e necessários. A gente precisa Diálogo. dialogar, porque qualquer diálogo é melhor do que nenhum. E a gente tem exatamente hoje um nenhum, porque a gente dialoga sobre essas questões periféricas, mas a gente está nesse enfrentamento no dia a dia muito mais agressivo e não estamos discutindo por falta de coragem de posicionamento, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Exatamente. Então, esse posicionamento precisa ser trazido, como você falou, não somos donos de nenhuma verdade, mas precisamos construir uma verdade que transforme, porque não adianta, né, como a gente já tem dos vários ditados, fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Exatamente, perfeito. A gente precisa agora fazer algo diferente para que tenha um resultado diferente. E para isso precisa muita coragem, engajamento e muito importante que você estava citando no início, Paulo. A gente precisa de engajamento Engajamento. para que a Força. gente não seja um alvo fácil. Exatamente. A gente precisa ser uma representatividade efetiva que dê coesão e dê a nossa fala, a nossa condução, que pode ser de qualquer um. Nós estamos aqui nos colocando, mas ela está, né, posta de uma maneira efetiva pelas entidades, institucionalmente falando, para que a gente consiga fazer isso numa transformação, porque senão é muito fácil você parar uma pessoa. Mas vai ser difícil parar um movimento gigantesco, que é exatamente. essa coisa que a gente está Por vendo isso que no a gente corpo fala em agora. movimento. Muito bem. Então, vamos dar nossas palavras finais aqui para o nosso telespectador. Eu queria que dissesse o que é que você poderia dizer para motivar e trazer mais gente para o nosso movimento. Bom, primeiro agradecer por esse momento, por esse espaço, e dizer o seguinte, que nós precisamos nos mobilizar, né, como cidadãos, como sociedade civil, nos organizar e sair da zona de conforto e irmos para essa zona de confronto, né, que eu tenho tanto debatido e insistido nisso. E essa é a única forma e a única maneira da gente mudar essa realidade que nosso Estado vive, né, de caos, e o nosso Brasil. Obrigado. Luiz. Paulo, primeiro fazer o registro do agradecimento mais uma vez, agradecer a você por todo o seu empenho, agradecer a Guedes por essa coragem de estar dialogando. A quem se dedica, eu tenho muito respeito, né? Guedes estavam comentando da sua trajetória já de alguns anos à frente de conselhos, que são totalmente de dedicação. A gente acompanha Voluntário. isso de dedicação voluntária. Isso é uma expressão da transformação cidadã através da doação do seu tempo, que é a coisa mais preciosa. E aí, como recado àqueles que estão nos vendo, é crer como se crer, se entender como agente de transformação. Boa. Né? Isso, estando presente, as dificuldades e as facilidades virão, faz parte do processo. Mas se entender como um mecanismo transformador que cada um de nós tem, já é a sua grande contribuição. Maravilha, gente, veja bem, maravilha esse nosso podcast da nossa conta. Mais do que isso, a gente não precisa nem perguntar onde o cara aperta, porque já está mostrando onde aperta. E mais do que isso, Guedes, eu achei importante, você veio exatamente à associação, procurar a entidade, como você disse, buscando força, unir força para um tema tão delicado como a saúde, a segurança pública, tá? E Luiz está aqui já fazendo isso há tempo e falou uma coisa que foi importante, seja você também a via de transformação, não fique só acreditando que alguém vai salvar a pátria que não vai. Isso. E eu diria o seguinte para vocês, com toda certeza, vocês que vão ouvir, e como Guedes, como Luiz, como tantos outros, Walter, Valtinho, Walter Thanos e tantos outros que acreditam que esse movimento via cidadã, movimento de cidadania, a consciência cidadã participativa transformadora, ela tem sim força. E eu digo para você, vou repetir uma coisa para vocês: nós não estamos sós.
eu tenho recebido movimentações de todo o Brasil, descobrindo em Recife, perto da gente, pessoas que estão fazendo um movimento interessante, Fortaleza. Quando a gente vai para Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, Minas Gerais, a gente encontra vários Guedes, Luiz Amaral e Paulo Cavalcante, em termos que eu estou falando Sim. figurativo, com a mão cheia de calo de trabalhar por esses mesmos propósitos que nós estamos fazendo. Verdade. Então, é a gente começar a fazer essa rede nacional, rede pela via cidadã, pela movimentação, que a gente transforma, ajuda aos nossos entidades públicas, controladoras, fiscalizadoras, nossas instituições, nossos poderes, judiciário, legislativo e executivo, a juntos com toda a comunidade, a fazer um Brasil melhor que a gente merece. Obrigado a todos. Paula Máquina. Viva! Viva! Um brinde aqui é da nossa conta. É da nossa conta. Valeu. Valeu.